Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje nós recebemos o arcebispo e cidadão emérito de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Quero lhe agradecer muito pela presença aqui e, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal e da TV Câmara, lhe parabenizar pela homenagem do título de cidadão. Dom Jaime, o título foi recebido no início do mês, por indicação do vereador João Carlos Neda, do Partido Progressista. Qual foi o significado dessa homenagem a essa altura da sua trajetória? Primeiro foi uma surpresa, né? A homenagem como tal foi uma surpresa. Nós estamos aqui em Porto Alegre, à frente da Arquidiocese, um pouco mais de 2 anos. E certamente o título, como ele nos foi oferecido, diz um reconhecimento também por aquilo que nós representamos para a cidade e por aquilo que buscamos desenvolver em prol do nosso povo, né? Esse é um elemento. O segundo elemento que talvez pudéssemos destacar é que agora então eu sou plenamente gaúcho, né? Eu acho que o título vem de encontro àquilo que somos, né? Eu não nasci no Rio Grande do Sul, né? Na minha vida de religioso, de sacerdote, de presbítero, eu nunca havia trabalhado no Rio Grande do Sul. Foi como bispo nomeado como auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre que para cá vim, né? E é claro que sempre fica um pouco aquela impressão, não é um dos nossos, né? É um catarinense, ainda que também como padre eu nunca trabalhei em Santa Catarina, né? Sempre trabalhei fora. Mas o título, digamos assim, dá para nós também a cidadania, digamos, né? Sensação de pertencimento. Maior à cidade e ao Estado, ao nosso povo. Pois é, o senhor nasceu em Gaspar, em Santa Catarina, veio para cá em 2010, é isso, Exato. né? 2010. Qual foi o impacto da chegada em Porto Alegre, a capital gaúcha, como o senhor comentou, a primeira vez que iria trabalhar aqui? Desde meados de 2010 haviam rumores de que havia uma consulta em vista do episcopado, né? Essas consultas sempre são feitas de forma muito discretas. O candidato é o último a saber sempre, né, que está sendo indicado para essa função no seio da comunidade de fé. E quando se falava dessa possível indicação, se falava de muitos outros lugares, ou de alguns outros lugares, melhor dizendo, né? E quando então em outubro de 2010 eu fui chamado pela Nunciatura Apostólica, ou numa linguagem talvez mais próxima, pela Embaixada da Santa Sé junto ao Brasil, e me foi comunicado que estava sendo indicado como bispo auxiliar para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Para a Arquidiocese de Porto Alegre, foi uma grande surpresa, porque realmente não, nas conversas que se faziam, né, que se teciam em torno de um possível lugar de trabalho no futuro, Porto Alegre não estava entre as cidades ou as dioceses que despontavam, digamos assim, como possíveis. Foi uma grande surpresa. Ao longo da sua trajetória também longa de estudo, ensino, trabalho pela religião católica, o senhor passou por muitos lugares, no Brasil e também no mundo, a estudo, né? Como foi a adaptação em Porto Alegre? Teve algo especial? Eu creio que a natureza às vezes nos concede algumas possibilidades, algumas indicações, dons, que nos ajudam. De fato, já passei por muitos lugares, né? E graças talvez ao tipo psicológico, à própria natureza, etc., eu sempre tive grande facilidade de adaptação para onde fui mandado, né? E desde que aqui cheguei eu posso dizer com muita serenidade e honestidade que me sinto em casa, né? Foi muito tranquilo ou muito tranquila a nossa chegada, mas também depois digamos, a vida como ela foi acontecendo, sem maiores, digamos, transtornos em termos de convivência, adaptação cultural ou coisa parecida. Eu me sinto realmente, sempre me senti muito em casa. Bom,
Quero falar um pouquinho da sua primeira casa, também lá em Gaspar, na infância. A sua decisão pela vida religiosa foi aos 20 anos. Antes disso, teve uma vida já de preparação para uma carreira. Qual é a marca da sua infância, da sua formação como cidadão que o senhor acha que lhe levou a essa escolha? Bom, nós pertencemos a uma família muito simples. Papai já é falecido, minha mãe hoje está indo para os 86 anos. Somos 4 irmãos, nascemos no interior da cidade, do município, e com 14 anos eu comecei a trabalhar. Naquele tempo era permitido trabalhar fora, então, como se dizia, com carteira assinada e tudo isso, né? E assim foram 5 anos da vida, quase 6. Né? Comecei trabalhando numa indústria de fiação e ali realmente fiz uma carreira. Aos 19 anos existia um projeto, inclusive, maior, em vista de profissionalização em favor dessa mesma empresa. No entanto, desde jovem, digamos assim, mais jovem, um pouco adolescente, né, sempre o sacerdócio me encantou, né, me encantou. Na nossa cidade, os padres ali que trabalhavam sempre foram os franciscanos. E me recordo de uma figura que sempre me marcou de uma forma extraordinária, um frade alemão, que antes de ser frade era pedreiro, né, na Alemanha. E veio para o Brasil como missionário no início do século XX, nos anos 30, 40, e foi pároco por 2 períodos na nossa paróquia em Gaspar, Santa Catarina. E era um homem muito distinto, um homem de uma presença especial. E eu me recordo que um dia, 1º de maio, fazia assim um ventozinho já de inverno, né? Nós fomos à missa dos agricultores, a celebração dos agricultores na cidade. Nós morávamos a 5 quilômetros do centro da cidade. Fomos de bicicleta. E lá chegando eu e papai, eu vi aquele homem preparando o espaço da celebração e ele lutando muito com o vento, né? Ele era um homem de extremo bom gosto, né? E ele preparando então as flores, as velas e tal, lutando com o vento, né? E olhando aquele homem assim com aquela dedicação, aquele cuidado, aquele carinho e tal, eu disse: um dia eu quero ser como aquele homem. E até tentei, eu me recordo quando terminamos o primário, todos os colegas que terminaram o ensino primário, todos foram para o seminário, menos um. E todos voltaram depois, né? E aquela situação sempre ficou na mente. Me recordo que teve um determinado momento também já da juventude que me retornou esse desejo de fazer essa experiência. E na época, papai disse: olha, por enquanto não, eu sou o filho mais velho. Né? Aguarda um instante, depois vamos ver. Tá bom, e assim a vida foi levando. Fui fazendo carreira nessa empresa e com 19 para 20 anos eu disse: agora chega. Cumpri minha missão, digamos assim, de ajudar os pais em casa, busquei ajudar os meus irmãos também, né? Agora eu vou fazer aquilo que eu me sinto atraído. E foi aí que eu comuniquei, então, a decisão de deixar o emprego, que para a empresa e a gerência, digamos assim, da empresa foi uma grande surpresa na época, porque os planos eram realmente outros, né? E também comuniquei minha família e iniciei, então, o meu itinerário em vista da carreira. Esse simbolismo da luta contra o vento, que pode apagar a chama, ele é muito significativo para essa escolha, para esse chamamento, né? O senhor falou que a presença da ordem franciscana foi que lhe aproximou da igreja na infância. Foi consciente a escolha pela ordem franciscana no sentido dos valores que ela representa? Diria sim e não. Né? Não porque não conhecia outra forma de vida religiosa na época. Para nós, o ser padre era sinônimo de ser franciscano. Né? Então foi isso que de alguma forma nos conduziu. Sim, porque a figura de Francisco de Assis sempre foi uma figura, digamos assim, provocadora.
Então, embora não conhecesse outros, mas a figura de Francisco foi sempre uma espécie de paradigma, né? Modo de vida, que encantou e encanta até hoje. O senhor acha que essa influência mudou já a Igreja Católica, já que temos o primeiro Papa franciscano? Veja, a figura de Francisco de Assis, ela surge no horizonte da história num momento muito difícil da história da Igreja, né? O século XI, século XII, nós vemos uma igreja marcada por muitas fragilidades, né? E contradições. E nesse contexto surge uma figura de Francisco de Assis, de Clara de Assis, que a partir de dentro, né, sem, digamos assim, criticar, como talvez nós hoje conhecemos a crítica, né, a instituição, renovou a igreja a partir de dentro, né? Eu gosto sempre de recordar a figura de Francisco e eu digo que ele não pertence à igreja, ele pertence à humanidade. Ele é um arquétipo do humano, né? Ele não só é uma figura, digamos assim, representativa no contexto do século XI e XII, mas ele continua inspirando a nós ainda hoje, porque de alguma forma Francisco de Assis nos recorda a possibilidade, digamos assim, do sonho originário. O que quero dizer com isto? Ele nos recorda o projeto inicial de Deus, né? Aquilo que o início da tradição bíblica nos apresenta, onde Deus viu que tudo era muito bom e tudo estava integrado, né? E Francisco, por assim dizer, recorda essa possibilidade de reintegrar todas as coisas. Francisco não pertence aos franciscanos. Francisco também não pertence à Igreja Católica, né? São Francisco pertence à humanidade e pertence a todos aqueles que acreditam no ser humano, né? Tanto isso é verdade que, por exemplo, no nosso mundo ocidental, nossa cultura mesmo aqui de Porto Alegre, nós vemos, por exemplo, os espíritas têm um carinho especial pela figura de Francisco de Assis, né? No mundo judaico, Francisco de Assis goza de um grande respeito, né? E no mundo muçulmano, que hoje é marcado por tantos conflitos e mesmo contradições, a figura de Francisco de Assis é uma figura muito próxima, né? Até porque Francisco foi a presença do sultão no Egito na sua época, né? E contam as lendas e legendas que o sultão do Egito era um homem muito cruel na época. E não se compreende como que Francisco saiu vivo da visita que ele fez ao sultão. No entanto, também as lendas e legendas contam que esse sultão ficou tão impressionado com este homem, com seu modo de ser, que inclusive deu proteção para que ele pudesse voltar depois à Itália, sua Assis de origem. Né? Pois é, esse sentido de unidade que o senhor fala que é tão importante e tão difícil na sociedade atual. Como o senhor falou, são muitos conflitos motivados por questões religiosas que nunca estão de acordo com o texto religioso, mas que são motivados por questões religiosas. Sendo hoje ocupante de um papel gestor, digamos assim, dentro da Igreja Católica, qual é a sua opinião sobre o papel que a Igreja deve ter no sentido de unificar, não só os fiéis, mas unificar as crenças, no sentido de encontrar a paz? De aproximação, talvez, né? Falemos a partir da perspectiva cristã. Existe uma expressão no Evangelho de João, muito bonita, que está num contexto de oração de Nosso Senhor. Antes da paixão, digamos assim, num momento de profunda crise diante daquilo que se delineava no horizonte, né, a morte, Jesus reza. E a oração ali diz assim, que todos sejam um. Pai, que todos sejam um como nós somos um. A fé
tem como objetivo também essa, vamos chamar, unificação de tudo e de todos, né? Verdade é que nós somos marcados por fragmentariedade, seja em nível individual, né, seja em nível social, né, seja em nível político, seja em nível religioso também, né? Talvez a grande vergonha do cristianismo seja justamente essa divisão que tende a crescer sempre mais, né? Nós não podemos jamais esquecer que Jesus, através do Evangelho, pede dos seus seguidores e seguidoras unidade, que todos sejam um. Isso não quer dizer uniformidade, né? É muito distinto. Então, a grande meta do cristianismo... Mais no campo da intenção do que da ação, digamos assim? Não sei se nós poderíamos fazer essa distinção, né? Porque tudo aquilo que está no caminho, aquilo que nós dizemos a ação, é em vista de um objetivo maior, né? Então todas as nossas decisões, escolhas, renúncias, tudo isto em vista da construção desta unidade tão desejada, né? O grande desafio certamente também da fé é buscar esta unidade de tudo e de todos. Nós estamos falando aqui num campo filosófico, mas é de propósito, porque o bispo tem também uma longa formação, tem doutorado em Roma, tem especialização em Israel, tanto em teologia quanto em filosofia. E uma outra questão de unidade que é muito importante, que eu queria lhe colocar a partir da sua experiência pessoal, é a relação entre a fé e a ciência. Como é que o senhor relaciona o ambiente acadêmico pelo qual o senhor passou e a trajetória na prática da fé? Aqui tem vários elementos, né, que nós podemos colher da história, da reflexão filosófica, teológica e tudo mais, né? Hoje nós discutimos muito esse binômio fé e ciência, fé e razão. Eu diria, a questão não está nem na ciência e nem na fé. A questão é esse bendito e. Né? Nós tentamos colocar a fé ao lado da ciência, ou a fé ao lado da razão. Eu creio que essa tentativa de justaposição, ela não avança, e nem pode avançar. Por quê? Fé e razão buscam a verdade, né? Fé e ciência buscam a sabedoria, se quisermos, né? Depois, o nosso ocidente, a nossa cultura ocidental, ela criou uma dicotomia a partir do século XVI e ela encontra grande dificuldade hoje de encontrar um caminho de novo de reconciliação, né? Nós não podemos jamais esquecer que, por exemplo, as universidades, elas surgiram junto às catedrais, junto aos mosteiros na Idade Média, né? E teologia e filosofia, que eram os dois grandes âmbitos do saber na época, não tinham essa diferenciação que nós conhecemos hoje. Isso foi um processo ao longo da história, né? Até o século XV, XVI, com Nicolau de Cusa, Descartes, que começa uma distinção sempre maior e que hoje nós encontramos dificuldade de novo de encontrar digamos assim, espaços de convergência, eu diria assim. Por outro lado, junto a isso também, a teologia sim tem o seu campo próprio. Da filosofia foram nascendo todas as ciências como nós hoje conhecemos, né? As ciências humanas, as ciências positivas, etc., né? E esse se tornou, sobretudo, as ciências positivas, né? Hoje, especialmente a técnica, ela tem tantos desdobramentos, tantas segmentações, né? Que fica difícil ver unidade em tudo isto, né? E mais ainda, se criou uma distinção, uma tensão, talvez, entre ciências humanas e ciências positivas, né? E nós que hoje vivemos marcados pelo desenvolvimento técnico,
nos sentimos um pouco atordoados, eu diria assim, nesse contexto geral. Né? É uma dificuldade que o senhor enxerga nos fiéis, digamos assim, no contato direto com as pessoas? Nós somos bombardeados por essa tensão. Né? E aqui talvez nós poderíamos resgatar qual é o sentido da própria universidade hoje, como sempre foi. O próprio termo o diz, né? Uni verso idade, né? Verso o uno. E hoje nós vemos essa dicotomia, essa multiplicidade de ciências que tem dificuldade de encontrar o uno de novo. Né? E a universidade seria essa instituição que na sua essência, o que dizem aí os especialistas na linguagem, né? O idade da expressão universidade, né? Teria na sua essência como missão primordial justamente o todo, a unidade. Né? Então, talvez resgatando a tua questão inicial, né? Fé e ciência não estão em contraposição, tudo ao contrário. Né? Fé e razão não estão em confronto, ao contrário, a fé e a ciência, a fé e a razão, elas, por assim dizer, entre aspas, poderíamos dizer, se complementam. Vou adicionar um elemento a essa equação, então. Como vamos relacionar fé e política? Porque a Igreja Católica, historicamente, tem um papel de muito poder na sociedade. Atualmente, o senhor é presidente da Regional Sul da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem indicado aí, tem colocado textos na internet, inclusive, conscientizando os brasileiros sobre a importância do voto e também se posicionando em relação a projetos que estão tramitando no Congresso. Como é que o senhor acha hoje, no Brasil de hoje, que a Igreja deve atuar, juntando aí razão, fé e mais a política? Olha, essa é uma questão muito, eu diria, simples, né? Existe uma expressão que, inclusive, o Papa Francisco tem usado com uma certa frequência, recentemente, diz assim: a atividade política é a mais nobre expressão da caridade, porque cuida do bem comum. Então, a atividade política como essa atividade necessária, assim, no contexto da sociedade, e promovendo e cuidando do bem comum. Né? Essa é a vocação genuína da atividade política. Verdade é que assistimos, e entre nós aqui no Brasil de uma forma especial, agora num passado recente, uma preocupação muito grande não com o bem comum, mas com o bem particular. Né? Isso significa que houve um subvertimento, digamos assim, uma má compreensão do que significa política. Né? Esse é um elemento. A fé na política. Eu gosto muito do que está no Evangelho, né? E não podia ser diferente, claro. Né? O Evangelho vai dizer assim, que os cristãos são chamados a ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, agentes de transformação, gosto de dizer. E agentes de transformação para melhor. Né? Então, os cristãos não podem não se envolver na atividade política. Até porque São Paulo vai dizer que a caridade está acima das outras virtudes. Né? E se a atividade política é a expressão nobre da caridade, os cristãos não podem não se envolver na atividade política. Sempre iluminados, orientados, fundamentados, sustentados pelo Evangelho. E ao mesmo tempo tendo como foco a proposta do Evangelho, que é o bem comum, é o bem de todos, a promoção da vida, a defesa da vida de todos, não para alguns, mas que todos tenham vida de Jesus e vida em abundância. E quando nós vemos esse interesse particularizado, digamos assim, isso significa que a vida de todos, a vida plena para todos, não está sendo devidamente promovida. Né? E nesse sentido a Igreja não pode não falar, não pode não denunciar. ela estaria faltando na sua missão também profética.
Pois é, agora como cidadão honorário de Porto Alegre, o senhor faz parte de um outro órgão um pouco político, que é o Conselho de Cidadãos Eméritos e Honorários da cidade. O senhor planeja ter alguma atuação nesse sentido? Dentro do possível, sim, né? Um pouco não, tem que ser plenamente político. Porque todos nós, independente da função que temos na sociedade, nós somos essencialmente seres políticos. As competências são distintas, né? Mas a política faz parte da identidade do ser humano. E eu diria assim, ainda mais a igreja como tal e aquilo que nós representamos, a partir, tendo presente os critérios do Evangelho, nós não podemos nos retirar, tudo ao contrário. Nós temos que nos engajar sempre mais, né? E o bem comum, o bem do nosso povo, especialmente dos pobres. Quando olhamos aqui a nossa Porto Alegre, a grande Porto Alegre, a situação realmente, eu creio, preocupa os mais atentos, né? Seja nesses tempos, quantos moradores de rua, quanta gente numa situação lastimável de vida, né? Nós andamos nas periferias aqui da nossa Porto Alegre e nós temos situações onde a comunidade vive toque de recolher. Nós temos comunidades onde depois das 6 da tarde não se pode promover um encontro, não se pode promover uma celebração, né? Isso diz de algo que não está bem e que nós precisamos sim ter a coragem de, como sociedade e de como políticos que somos, né? Todos, claro, respeitadas as competências, o âmbito de atuação e tudo isto, dar a nossa colaboração para que todos possam realmente ter assim a graça, eu diria, o privilégio, a alegria de uma convivência harmoniosa, saudável, onde o humano seja realmente respeitado e promovido. Esse é o recado, não só do arcebispo, mas do cidadão de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. E quando a gente se sente em casa, a gente não pode não cultivar essa dimensão do cuidado, né? Claro, com certeza. Quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Trajetórias. Mais uma vez, parabéns pelo título e boa sorte na missão. E bom trabalho para todos nós, né? Que todos nós juntos realmente, cidadãos nos seus diversos âmbitos, possamos colaborar assim intensamente para deixar o mundo um pouco melhor para os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que virão depois de nós. Com certeza. Muito obrigada, eu agradeço também a sua audiência. Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!